noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Nós vamos dar uma pausa hoje no nosso estudo em Gálatas. O Túlio não está conosco, como vocês estão vendo. E eu quero trazer uma breve meditação em 2 Reis 22. Antes disso, também quero pedir perdão aos irmãos. Todas as vezes que eu me retiro durante a liturgia, o Luan falou uns dias atrás que quando me via saindo antes da liturgia, ele pensava assim: o Henrique está indo ali atrás, entrar na salinha para orar antes de pregar. Aí eu tive que contar para ele que o motivo era um pouco menos nobre do que esse, desfazer desmistificar a minha imagem na mente dele, porque na verdade eu tomo diurético e nem sempre é possível permanecer durante toda a liturgia, infelizmente. Peço ao Senhor que essa condição em algum momento seja aplacada, mas por enquanto é a providência de Deus na minha vida. Vamos ler? 2 Reis. Eu vou pular alguns versículos, mas eu vou mostrando para os irmãos apenas por causa do tempo, e também não tem necessidade de nós lermos todos, os irmãos vão entender à medida que nós fomos expondo o texto. Diz assim, versículos 1 e 2 primeiro. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta disse: teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo na obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram. E ela lhes disse, versículo 15: assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta.
Senhor Deus, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome por tua santíssima palavra, que é luz, é lâmpada para os nossos pés. Nós confiamos em ti e te pedimos, fala aos nossos corações, corações tão aflitos, tão necessitados, Senhor, de ouvir a tua santa palavra, que pode nos edificar, que pode dar graça aos que ouvem. Então nós te pedimos, dá-nos ouvidos espirituais para compreendê-la e que ela possa produzir frutos de vida, frutos de paz, de arrependimento, a 100 por um, em cada coração, para a glória de Cristo, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós acabamos de ler aqui a história, ou uma parte da história do rei Josias, e vem muito a calhar o salmo lido pelo Natan, o salmo de número 72, que é um daqueles salmos de dupla aplicação, não é? Eles se aplicaram no tempo, eram profecias e orações a respeito do rei Salomão, mas eles também têm uma dupla aplicação no sentido de que também se aplicariam, eram profecias a respeito da pessoa de Cristo. E nós vamos falar aqui da história de um rei, um bom rei, um grande rei, o rei Josias. Josias começou a governar, como nós lemos aqui no capítulo 22, muito novinho, com apenas 8 anos de idade. E morreu jovem, se vocês perceberem aí, ele reinou por 31 anos em Israel, ou seja, ele morreu com 41 anos de idade, não é? Morreu novo, próximo aos 40 anos de idade, mais ou menos. E todo o livro dos reis, não só o primeiro livro, como o segundo livro dos reis, usa Josias como um paradigma. Josias é a inspiração, em algum sentido, do autor do livro. E o que eu quero dizer com isso? Que todos os reis, tanto os reis do norte quanto os reis do sul, eles eram sempre comparados a Josias em algum sentido. É verdade que Davi é o rei mais proeminente, é aquele rei no qual todos os reis são comparados, mas Josias também tem esse lugar de destaque, principalmente para o autor do livro dos reis. Você vai perceber, por exemplo, que em 2 Crônicas, no capítulo 34, do 3 ao 7, vai dizer que Josias buscou ao Senhor quando ele tinha 16 anos. Se converteu novinho, começou a reinar aos 8, se converteu aos 16, não é? É possível nós pensarmos que havia alguma influência sobre ele, porque quando ele era novinho para ser propriamente um líder da nação. E com 16 ele se converte e ele carrega o peso de somente ele, seu bisavô Ezequias, terem sido os únicos reis do sul que receberam uma aprovação do estilo bíblico sem nenhuma desqualificação, sem nenhum porém. Só ele e o seu bisavô Ezequias. Seu pai e seu avô foram reis ruins, foram maus. Porém, ele e o seu bisavô não tinham nada que desabonasse a sua conduta. E por que isso é importante? Porque originalmente o primeiro e o segundo livro dos reis são um único livro, um único escrito, que foi dividido posteriormente. Nós não sabemos quem é propriamente o autor, se é um único autor, se foi mais de um autor quem escreveu o livro dos reis. Alguns dizem que é Jeremias, e é verdade que segundo Reis tem muita semelhança com os escritos de Jeremias, bate com o tempo da sua profecia, mas o que importa é a teologia que há em segundo Reis e na vida de Josias. Que todo o livro de segundo Reis, ele reflete, digamos assim, a teologia do livro de Deuteronômio. A teologia de segundo Reis é a teologia do livro de Deuteronômio. E o que eu quero dizer com isso? Que a teologia de Deuteronômio é aquela que diz assim, se vocês obedecerem à aliança com o Senhor vosso Deus, vocês vão prosperar. As bênçãos do Senhor vão alcançar vocês se vocês andarem em conformidade com a lei. Porém, se vocês forem desobedientes à lei, se vocês não honrarem o pacto, a aliança de Deus com vocês, as maldições do pecado, as maldições da desobediência irão recair sobre vocês. Portanto, um rei adequado, um rei que serviria de padrão, de paradigma, um rei desejável para Israel, era aquele que obedecia à lei de Deus, aquele que obedecia à lei mosaica, porque era justamente isso que fazia de Israel uma nação distinta das demais nações, que Deus havia desterrado para fazer Israel ocupar as suas terras. Você se lembra? Por causa da maldade daquelas nações, Deus diz que
tiraria os habitantes da terra. Não era pela bondade de Israel, que Israel estava sendo levado pelo Senhor para ocupar a terra. Pelo contrário, ela era pela maldade das nações vizinhas a Israel. O Senhor retiraria aqueles povos, desterraria aqueles povos das suas terras e colocaria Israel naquele lugar. E o que fazia distinção entre um povo e outro? A obediência à lei de Deus. O que o escritor está dizendo? Olha, Deus não salvou e redimiu vocês para viverem de qualquer maneira. Deus salvou vocês do Egito e fez uma aliança em Êxodo, repetida em Deuteronômio, uma aliança que obriga vocês a certos termos. Deus não tirou vocês de lá para vocês viverem segundo o coração de vocês, para vocês seguirem os caminhos dessas outras nações que seguiram após falsos deuses. Deus salvou e redimiu vocês, mas colocou vocês num pacto, numa aliança, com termos bem determinados, com limites a serem obedecidos. Limites que o próprio Deus estabeleceu. E a partir daí, vocês serão o povo de Deus e ele será o vosso Deus. Então, um rei desejável para Israel, um rei aprovado pelo escritor do livro dos reis, que usa a teologia de Deuteronômio, é um rei obediente à lei. Por isso, é interessante nós vermos que, a despeito dos pecados de Davi, que foram terríveis, a despeito do seu adultério, do seu assassinato contra Urias, a despeito daquela baixa moralidade, aquela moralidade rasteira que Davi teve durante aquele período da sua vida, ainda assim você vai encontrar Davi sendo utilizado como um exemplo de rei. Isso parece contrário à nossa lógica, não é? Alguém que comete pecados tão graves ser utilizado como exemplo, e nós podemos ver isso em 2 Reis 15:3, se você conferir lá 2 Reis 15:3, vai estar provando ou mostrando que Davi era um exemplo a ser seguido para o escritor ou para os escritores do livro dos reis, justamente porque Davi, assim como Josias, não se entregou à idolatria. Davi não foi manchado em nenhum momento do seu ministério ou do seu reinado pela idolatria. E um rei que tinha comprometimento, zelo, entrega, dedicação interior ao Senhor e à sua lei, era um rei aprovado. Nesse sentido, Josias é um rei superior a Salomão, por exemplo, que no final da sua vida, nós vemos ele se entregando a falsos deuses, aos ídolos. Ainda que Salomão tenha sido mais proeminente no sentido dos seus feitos, Deus tenha realizado certas obras no tempo do reinado de Salomão, obras maiores e mais imponentes, até mesmo para o Israel social. O templo foi construído, o primeiro templo na época de Salomão. Ainda assim, Josias é um paradigma que Salomão não é. Por quê? Porque o rei adequado era aquele que obedecia à lei. Essa é a ótica do escritor dos reis, do livro dos reis. É a ótica do livro de Deuteronômio. E por que o escritor faz isso? Porque essa é a ótica do escritor do livro dos reis. Porque ele utiliza Josias como um paradigma, um padrão, sendo que a história de Josias, em certo sentido, é até, de certo modo, curta. Ocupa pouco espaço nos seus escritos, em comparação, por exemplo, com Salomão. Porque a ideia do escritor, ao fazer isso, era que as gerações que estavam indo para o exílio, você tem que se lembrar que 15 anos depois da morte de Josias, Israel vai para o cativeiro babilônico. Logo depois, 15 anos, morreu Josias, vieram 4 reis após ele, tá? 4 filhos dele, nenhum deles foi bom rei. Os 4 reis foram maus, seus filhos, e 15 anos após a morte de Josias, Israel vai para o cativeiro babilônico. Então, qual era a ideia do escritor? Era que aquelas gerações que estavam no exílio e também as gerações pós-exílio soubessem o que acontece quando alguém quebra a lei. O escritor queria deixar claro, quando as gerações que estavam no exílio ou aquelas depois do exílio perguntassem assim: por que Israel está sofrendo tanto? Por que tanta destruição, tanta desgraça sobre Israel? Nós éramos um povo tão grande, agora nós somos um punhadinho pequenininho.
Por que aconteceu e sobreveio tanta desgraça sobre os nossos pais? O que aconteceu com Israel? E aí o escritor do livro dos Reis vai dizer, olha, vocês abandonaram o Senhor, vocês abandonaram a aliança, vocês abandonaram a lei. Essa é a consequência. É isso que acontece quando Israel, o povo escolhido de Deus, abandona o Senhor. Então, esse escrito serviria de alerta. É o que aconteceria com vocês, é o que vai acontecer com vocês se vocês fizerem assim como os seus pais fizeram. Se vocês abandonarem o Senhor e abandonarem a lei, cuidado, porque existem consequências. Observem, esse é o ponto, observem os termos da aliança que Deus fez com vocês. Porque se vocês não observarem, haverá consequências. E isso, irmãos, serve também para nós, nos nossos dias, e serve para o mundo em que nós estamos, porque em certo sentido a lei de Deus obriga todo homem, não somente aqueles que estão em aliança com Ele. Mas é verdade que nós que pertencemos ao Senhor, que fomos salvos, nós estamos obrigados aos termos da aliança num sentido ainda maior. Por quê? Porque essa é a nossa gratidão. Essa é a maneira de expressarmos gratidão a Deus, guardando os seus mandamentos. E deve ficar um recado claro para nós, um recado que existe aqui em 2 Reis 22, nessa pequena parte da história de Josias, um recado que existe no livro dos Reis, um recado que existe em todo o Antigo Testamento. Há consequências para os nossos pecados. Há consequências. Ninguém poderá fugir das consequências dos seus pecados. É inevitável. É inevitável. E você vai perceber aqui, nós vamos chegar na história propriamente que nós acabamos de ler, que as consequências do pecado se concluíram, se concretizaram. Assim como acontecerá conosco no nosso mundo, no nosso tempo. Nós olhamos para o mundo hoje, tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta desgraça. Não à toa nós temos tantos pedidos de oração, pedimos por tantas coisas. Pedimos pela terra indígena, que está sendo roubada, pedimos pelo nosso familiar que está doente. Eu vi a história hoje de uma senhora numa rede social, que ela acaba de perder o segundo filho, ou há pouco tempo perdeu o segundo filho. Eu não consigo conceber perder um filho. Ela perdeu 2 filhos. Quanta tristeza, quanta dor. O Oswaldo pedia oração pelo seu sobrinho. A gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a pensar nos nossos pequenininhos. Eu penso nos meus sobrinhos, orando pelo sobrinho preso nas drogas. Quanta dor, quanta miséria nós vemos no mundo. E isso é consequência dos nossos pecados. Não apenas dos pecados de Adão ou do pecado de Adão. Isso tem que ser bem claro. Não apenas como uma consequência do pecado original, uma consequência dos nossos pecados diários que nós cometemos, da nossa incapacidade de atuarmos nesse mundo como deveríamos. Há sobre o mundo mazelas que são consequências da quebra da lei de Deus, da quebra do padrão que Deus estabeleceu. E nós, crentes, não podemos flertar com o pecado, sob uma suposta misericórdia de Deus que nós vamos tratar daqui a pouco, que existe, é claro, mas para aqueles que estão sob verdadeiro arrependimento, não para aqueles que vivem na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus, disse João, não vive em pecado, e o maligno não o toca, mas ele não vive na prática do pecado. O pecado trouxe consequências sérias para Israel, traz consequências sérias para o mundo e pode trazer consequências sérias para a nossa vida. Nós devemos abandonar os nossos pecados. E nós chegamos na história de Josias. Josias, um bom rei, convertido aos 16 anos. Ele deveria ter ali mais ou menos uns 26, ou seja, 10 anos depois da sua conversão, ainda muito jovem, mais ou menos na idade do Rômulo, ele começa a reformar o templo, porque o templo estava em ruínas, destruído, devido justamente a esse abandono da verdadeira religião. E ele começa a juntar dinheiro e tudo mais para restaurar o templo. Quando durante a restauração do templo, Ilquias, o sacerdote, encontra o livro da lei. Ele pega, entrega ao escrivão, né, ao escriba, o escriba vai lá e lê o livro da lei para o rei. Só do livro da lei ter se perdido em Israel, irmãos, já mostra a decadência espiritual que a nação se encontrava.
a falta de zelo, a falta de compromisso. Haver apenas uma cópia perdida do livro da lei, quanta falta de zelo pelo Senhor, quanta falta de temor pelo Senhor. E Deus misericordiosamente, vendo o reto coração de Josias, Deus concede que o livro seja achado. Ele ouve o livro ser lido e ele rasga as suas vestes, tendo em vista toda a maldição, todo o juízo que havia sido proferido no livro da lei, quando Israel fosse desobediente. E ele sabia o que haveria de acontecer. E ele se humilha perante Deus. E ele chora e busca arrependimento. E a resposta, irmãos, que a profetisa Hulda dá àqueles que foram enviados, ela deve servir de parâmetro, deve ficar muito viva na nossa mente. Você lembra que a resposta tem duas partes, versículo 19 e versículo 20. São duas partes a resposta. Na primeira parte, ela está dizendo o seguinte: olha, rei, esse seu medo do juízo, tudo isso que você está com medo de que vai acontecer porque o povo pecou e quebrou a lei, vou te falar, vai acontecer. O juízo é iminente, o juízo é real e o juízo é inevitável. Vai acontecer. Você vê? Ele rasga as suas vestes, ele se humilha, ele ora ao Senhor com o coração quebrantado, e o que acontece? A justiça vai ter de ser satisfeita. E nós podemos ver a justiça de Deus em Cristo. Ele não poupou nem o seu único filho. Jesus, quando se dispôs a carregar os nossos pecados, ele não foi poupado. A semelhança de Isaac, por exemplo. Isaac foi poupado no último momento. Mas ele era um tipo de Cristo. Ele apontava para Cristo, mas o verdadeiro cordeiro não seria poupado, seria entregue. E Cristo não foi poupado, porque toda a justiça de Deus será satisfeita. Toda a ira de Deus será satisfeita. Toda a ira. De uma maneira ou de outra, a ira de Deus será satisfeita. Então, percebe, Josias ora, clama a Deus, e Deus fala, é verdade, vai acontecer mesmo. Sabe isso aí, tudo que você leu no livro? Eu vou cumprir tudo isso que eu falei. Vai acontecer tintim por tintim, cada uma dessas coisas. Porém, há uma segunda parte da resposta, que Deus fala assim, eu vou executar juízo, mas quanto a você, tendo em vista que o seu coração me temeu, que você se arrependeu, que você se humilhou, tudo isso vai acontecer, mas eu vou te poupar. Porque Deus é justo, mas Deus é misericordioso. Deus é tão propício a nós, Ele está tão disponível a nós, tão cheio de misericórdia, tardio em se irar, com um ânimo longo. Deus é muito paciente conosco, sim ou não? Muito paciente. Deus é cheio de paciência. Ele é o Deus da paciência. Então Deus está sempre disposto a ser misericordioso conosco, se nós tivermos a atitude de Josias. Sempre que nós olharmos para nós e verificarmos que nós não estamos andando de maneira adequada, que nós não estamos em conformidade com a lei de Deus, só nos resta ter a atitude de Josias, nos humilharmos e clamarmos ao Senhor por misericórdia. E o Senhor é misericordioso. Você vê? A justiça tinha que ser satisfeita. Deus falou, tudo que eu prometi vai acontecer, mas depois que você morrer, você vai ser poupado, você vai ter um reinado de prosperidade e paz. E ele teve, o reinado de Josias foi de prosperidade, foram 30 anos de prosperidade em Israel, sabia? O último reinado de prosperidade antes do cativeiro. Bons tempos sobre Israel, porque ele estava conformado à lei de Deus. Mas em algum sentido, irmãos, que Josias falhou como rei. Por isso que eu disse que veio a calhar a leitura do Salmo 72. Tem um sentido que Josias falhou como rei. Porque Josias, e isso não porque ele poderia fazer diferente, é pela própria limitação do homem Josias. Josias clamou por misericórdia a Deus, e Deus o livrou, Deus o salvou. Deus salvou Josias do juízo que viria, mas Deus não salvou a Israel do juízo que viria.
A oração, a intercessão de Josias não foi suficiente para salvar o povo de Israel. Ele foi salvo e por um período a nação foi salva, mas posteriormente o juízo viria sobre aqueles a quem Josias representava. Então Josias não foi um rei completamente eficaz, digamos assim, completamente eficiente para salvar o seu povo, aqueles a quem ele representava em algum sentido da justiça de Deus e da ira de Deus. Ele não foi capaz. A misericórdia de Deus foi aplacada na vida de Josias. Mas, posteriormente, por ela não ser uma oração, uma intercessão perfeita da parte de Josias como rei, o juízo veio sobre Israel. Então nós sabemos, se nós já identificamos que há no mundo muitos pecados e muitas mazelas por causa do pecado, nós temos que concluir também que há um juízo de Deus sobre o mundo. Há um juízo de Deus sobre toda a terra. Inevitável. Se nós perguntássemos, se nós consultássemos a Deus, Senhor, como a profetisa Uda fez, Senhor, eu rasgo as minhas vestes, eu me humilho, Senhor. Eu estou lendo aqui que o juízo está sobre toda a terra, eu me arrependo, tem misericórdia de mim. Se eu fizesse isso, sabe o que Deus ia responder? A primeira parte da resposta ia ser a mesma para a profetisa Uda. Sabe o que você está lendo? Vai acontecer. O juízo virá. Vai haver juízo sobre toda a terra. A terra não vai escapar do juízo de Deus. O juízo é iminente. E toda a ira de Deus será satisfeita por cada pecado cometido. Isso é interessante, se nós pararmos para pensar, irmãos, no que isso significa, que toda a ira de Deus será satisfeita na exata proporção dos pecados. Sabe o que é isso? É que Deus sonda os homens, todos os homens, em todos os tempos. Deus sonda e sabe a exata vontade, a medida da vontade, a medida da intensidade do desejo, do pecado que foi realizado. Deus sabe os pecados menores e os maiores na sua exata proporção, na sua exata intenção. O quanto o homem quis evitá-lo e quanto o homem desejou concluí-lo. E cada medida, toda a extensão do pecado será ajuizada e será penalizada por Deus. É inevitável. Veja, é inevitável. Henrique, não tem saída. É inevitável. O juízo acontecerá. A Bíblia diz que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo e cada um dará conta e será julgado segundo as suas obras. Todos serão julgados, sem exceção, desde Adão até o último homem. Todos serão julgados. Ah, mas eu não acredito nisso, o ateu. Tudo bem, você vai ser julgado. Ah, mas eu tenho muita fé em Deus. Tudo bem, você também vai comparecer ao tribunal de Cristo. Todos iremos. Porém, é aqui que entra a grande revelação do Evangelho para nós. Eu vou ler com vocês Ezequiel 34, 23. Olha o que diz. Ezequiel 34, 23. A respeito de um rei sobre Israel. Josias foi um ótimo rei, foi um excelente rei, um dos grandes reis, mas ele ainda não era o rei de Israel. Ele não era o grande rei de Israel. Ele não era o rei necessário para Israel. Mas Ezequiel vai profetizar a respeito do rei que virá, depois de Davi, depois de Josias, o rei de Israel. Ezequiel 34, 23. Olha o que diz. E suscitarei sobre elas um só pastor, sobre as ovelhas, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. Preste atenção aqui comigo. Ezequiel profetizou 450 anos depois de Davi. Como é que ele está falando que Davi vai apacentar as ovelhas? Ezequiel veio quase 500 anos depois. Davi apacentará as ovelhas, diz Ezequiel. Vamos continuar vendo. Versículo 24. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse, e farei com elas uma aliança de paz. Então, o que Ezequiel está falando é que o Davi ressuscitado, o novo Davi, o filho de Davi, Jesus, o verdadeiro rei,
O Messias, aquele que foi prometido a Israel. O rei, muito superior a Josias, muito superior ao próprio Davi. Jesus falou assim: quem vocês dizem que eu sou? Uns disseram assim: ó, vocês me chamam filho de Davi. Como é que Davi pode ser? Como é que eu posso ser filho de Davi? Eu sou muito anterior a Davi. Eu sou muito maior do que Davi. Então, o rei prometido, o Messias, ele reinaria sobre Israel e reinaria sobre as ovelhas do Senhor. Perceba que aonde Josias falhou, e falhou pela sua própria incapacidade, que era interceder por aqueles a quem ele representava, porque ele salvou a si mesmo, mas ele não salvou a nação de Israel. A nação foi para o cativeiro. Ainda existia um cativeiro para Israel. Israel foi para a Babilônia. Israel teve de sofrer. O novo rei, o grande rei, o rei Messias, de fato o verdadeiro rei, esse rei não só se entregaria, a despeito de Josias que se salvou ou que foi salvo, esse rei se entregaria, mas todos aqueles a quem ele representa seriam salvos. Todo Israel seria salvo por esse rei. Esse rei pode interceder, a intercessão dele é suficiente para salvar a todos aqueles a quem ele representa. Não há mais um cativeiro para aqueles que estão em Cristo experimentar. Ele levou cativo todo o cativeiro. Jesus levou na cruz do Calvário. Então perceba como tudo aquilo que o Antigo Testamento desenha na sua história aponta para um ser superior, uma pessoa superior, uma autoridade superior que é suficiente para resolver os problemas que aqueles homens do passado não puderam. Em algum sentido, é claro que Josias é um tipo de Cristo, no sentido de ser um rei conforme a lei de Deus. Então Josias aponta para Cristo, ele aponta para o rei Messias que viria, mas ele não tem capacidade para livrar da condenação do pecado. Mas Jesus tem. Então, a primeira resposta da profetisa usa: se cumprirá nos nossos dias. Se cumprirá. Olha, há um juízo. Tudo que a lei diz vai se cumprir. Não importa, vai acontecer. Tintim por tintim, aquilo que Deus disse que aconteceria, irá acontecer. Juízo sobre o pecado, juízo sobre a terra. As maldições da quebra da lei irão cair sobre os homens. Porém, sobre aqueles que estão em Cristo, essas maldições já recaíram sobre ele. O castigo da quebra da lei já recaiu sobre Jesus. E ainda que essas palavras, irmãos, para crentes velhos, digamos assim, ainda que sejam novos na idade, mas para velhos convertidos, ainda que essas palavras pareçam já terem sido ouvidas, muitas vezes nós precisamos ouvir as mesmas verdades sob perspectivas diferentes. Por quê? Você deve perceber aqui qual foi a reação de Josias, o medo de Josias quando ele leu a maldição que viria sobre a nação. Um medo que deve também estar sobre nós. Um temor reverente com o Senhor e a sua lei. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Há um castigo para cada pecado. Há um castigo. Então o que nós devemos fazer? Nos conformar à lei de Deus. Fuja do pecado. Fuja do pecado. Henrique, mas ainda hoje que Cristo já levou sobre si os nossos pecados, muito mais agora, que estamos sob superior aliança, que Cristo morreu com o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Então, se Josias falhou em certo ponto e Cristo foi suficiente para salvar aqueles a quem ele representa, os súditos de Jesus devem ser muito mais fiéis do que os súditos de Josias, que foram fiéis ao seu rei. Lamentaram, se você ler lá no finalzinho do livro dos Reis, um pouco antes, capítulo 23, se eu não me engano, final do capítulo 23, o povo lamenta a morte de Josias. O povo honra o seu rei, um bom rei que trouxe um reinado de paz. Muito mais nós, porque nós, irmãos, estamos sobre a batuta do único rei que pode estabelecer de fato a paz verdadeira. Um reinado de paz. Ele possui um reinado de paz. Por quê? Porque é estabelecido sobre um perdão perene. Não é um perdão parcial, não é um perdão que atinge de certa maneira. É um perdão e uma paz estabelecida de forma definitiva. Então ele pode reinar perfeitamente. Ele pode estabelecer um reinado de paz perfeito.
Nós podemos descansar e saber que não há nenhum cativeiro para nós. O que isso causa no nosso coração, irmãos? Para nós terminarmos e irmos embora. O que isso causa no nosso coração? Com que sentimento você ouve essas palavras? Cristo levou cativo o meu cativeiro. Existia um cativeiro para mim. Existia um cativeiro para mim. Você não é melhor do que aqueles que foram para o cativeiro. Você não é melhor. Existia um cativeiro para você e para mim. Mas Cristo, não através de um preço barato, através de um altíssimo preço, Cristo levou cativo esse cativeiro. O que eu faço agora quando eu ouço as palavras do livro da lei? Eu ajo como Josias? Será que eu vou rasgar o meu coração e vou ver como a minha vida anda, se anda em conformidade com a lei de Deus? Em que eu posso ser melhor? O que eu posso tirar da minha vida para glorificar a Deus? O que eu posso propor na minha vida para glorificar a Deus? Como eu posso andar para ser grato a esse rei tão bom que me livrou do cativeiro? Amém, irmãos? Que nós possamos meditar que o juízo de Deus, ele é iminente e não falhará. Porém, para nós que estamos em Cristo, não há nenhuma condenação. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Deus, te louvamos. Bendizemos o teu nome porque o Senhor é Rei de reis, é Senhor de senhores. O Senhor está estabelecido no mais alto trono, Senhor. E para nós é grande privilégio servirmos ao Senhor como Rei. É grande privilégio saber que a tua intercessão por nós, ela é capaz e poderosa e suficiente para nos livrar das condenações e do juízo do pecado. Muito obrigado, Senhor. Mas nós, uma vez libertados do pecado, uma vez salvos da ira e da condenação, nós não queremos viver de qualquer maneira. Nós não queremos viver segundo o nosso coração, segundo os gentios, segundo o curso desse mundo. Nós queremos e clamamos e oramos para que a obra de santificação em nossa vida a cada dia possa continuar, possa acontecer, que o poder do teu Espírito, Senhor, atue no nosso interior, de modo a nos conformar à tua santa palavra. Queremos ter temor do Senhor, queremos te respeitar e te honrar. Sabemos também, Senhor, que todos esses sentimentos que temos com relação ao Senhor são muito pueris, são muito pequenos. O nosso amor é como o orvalho da manhã, que passa rápido. Mas nós sabemos que o amor que o teu Espírito derramou sobre os nossos corações, esse sim, Senhor, é um amor perene, é um amor perfeito, é um amor que está estabelecido e ele é duradouro. Então, Senhor, ensina-nos a te temer, a te amar e andar em conformidade com a tua lei. É nossa oração para a glória de Cristo, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé e cantar o hino trinitário? Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como é